Olá pessoal, nós aqui de volta. Seja muito bem-vindo ao meu canal em que a gente fala não só de situações do cotidiano, de esporte de maneira geral e principalmente aqui não há impedimento para nenhum tema. E em falar que não há impedimento, eu quero trazer um tema que é extremamente delicado e difícil de se abordar, que é o combate contra a violência direcionada à mulher no esporte. É um tema muito fino, muito delicado, porque quais são os tipos de violência? O assédio sexual é um tipo de violência? É. O assédio moral? É. Existe a questão da lesão corporal? Também. E o assédio moral, eu quero trazer para vocês, pode ser também relacionada ao abuso de poder. Vamos falar um pouco sobre a minha área para deixar mais claro para vocês. Numa equipe de arbitragem, em geral, eu sempre atuei como assistente no profissional. Então eu estou submetida a um árbitro e esse árbitro ele pode ser masculino ou feminino. Então a maneira com que ele conduz, com que ele lidera a equipe, a forma com que ele se direciona para mim, se ele for extremamente impositivo, ele pode sim estar me coibindo, causando uma coerção para que eu não faça o meu trabalho da melhor maneira possível. Isso é uma violência. É uma violência também quando após o jogo você vai fazer os erros e acertos, e eu confesso para vocês que eu cheguei a discutir com alguns colegas, quando vem o apontamento do erro, né? A forma com que você aponta o erro, em que você se dirige, também é uma violência. Eu estou dando só alguns exemplos. Mas o que mais me assustou, e eu quero falar com vocês, e por isso dessa pauta, que eu estava lendo sobre violência contra a mulher e encontrei uma pesquisa que foi realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que está diretamente vinculada à minha área, que revela que nos dias de jogos, ou seja, quando eu estava lá em Campo Bandeirando, ou quando eu colocava um árbitro para atuar no jogo, ou quando eu vou assistir um jogo, em especial dos clubes locais, né, da cidade local, há um aumento de violência contra a mulher. E aqui a pesquisa revela o seguinte, que há um aumento de 23,7% em registros de ameaça. Ou seja, eu vou te bater, eu vou te agredir, eu vou fazer algo. Há um aumento. E o que me deixou chocada, extremamente preocupada, que 20,8% de casos com lesão corporal dolosa. E aí fica uma pergunta a você, torcedor que está me acompanhando, a você que gosta de esporte, a você que gosta de mim, das minhas reflexões, e em especial homens e mulheres. Quando a gente fala de agressão contra a mulher, não quer dizer que uma mulher não possa cometer uma agressão contra outra mulher também, infelizmente. Isso pode acontecer, a gente está falando de violência de maneira geral. Conversando com alguns amigos e lembrando do período em que eu fui apresentadora em Minas Gerais, na belíssima cidade de Belo Horizonte, na TV Alterosa, em que a gente fazia um programa chamado Alterosa no Ataque, uma coisa que me chamou muito e da nossa cultura, que é a embriaguez. Porque como não se é permitido tomar a cerveja, né, ou a bebida alcoólica durante o jogo, e eu digo para vocês que eu sou favorável à venda durante a partida, porque evita um problema. Quando a gente proíbe, a gente acha que a gente está coibindo. Aí os torcedores vão, o que eles fazem? Bebem 2, 3 horas antes. E aí vão para o estádio embriagados, alcoolizados. A tendência de violência é maior, vocês não acham? E seguindo essa pesquisa, então imagine você que vai a um estádio, bebeu, embriagou, assistiu o jogo, seu time perde, você sai do local da partida frustrado, e aí volta para casa. Na verdade você não volta para casa, você vai parar ainda em alguns bares nesse caminho, chega em casa embriagado. Quem sofre com a sua frustração? Provavelmente a sua esposa, as suas filhas, a sua sobrinha, a sua mãe e assim sucessivamente. Então esse número da segurança pública me deixa bem claro o cuidado que a gente tem que ter com o nosso comportamento, com a nossa postura. O esporte é um lugar de entretenimento, de diversão. Ah, Ana, mas quer dizer que não pode falar nada? Não, acho que pode. Vai lá, se divirta, comenta, opine,
critique e seja criticado, não tem problema nenhum, pelo contrário, é saudável. Nosso conhecimento é construído dessa maneira. O que não dá é a gente ver pancadarias como nós vimos recentemente no metrô, e um dos clássicos em que a gente teve aqui no nosso estado de São Paulo, em que as pessoas se violentaram no metrô. Eles vão falar assim, mas Ana, o ponto é violência contra a mulher. Sim, mas eu estou trazendo aqui quais são as violências que a gente vê no dia a dia nos estádios e no campo de futebol. E nesse caso, vinculado à embriaguez, nós mulheres somos mais vítimas. Principalmente se a gente vai para o estádio e, gente, a gente pode ir da maneira que a gente quiser ir para o estádio, tá? Eu posso ir com um top, com uma calça de cos baixa, com um shortinho. E qual o problema? Só que quando a gente não tem, talvez, educação, será que esse seria o termo? Eu estou sendo muito dura? Ou a gente não tem a empatia, ou não tem a compaixão, ou não tem o respeito, a gente acaba abusando disso e violentando a mulher com algumas conotações e que para muitos acham que são elogios, mas não são. São ofensas, são desrespeito. E eu sempre brinco com vocês que eu falo que eu sou de uma família de muitas mulheres, então eu tenho uma preocupação absurda com as minhas meninas, até porque, como muitos de vocês, eu também sofri violência doméstica quando criança. E aí eu trago esses acontecimentos que ocorrem no esporte, em especial no futebol, para mostrar o como podemos transformar por meio do esporte. Como é possível com projetos sociais, com ações educativas. Aqui mesmo a Federação Paulista, principalmente no mês de março, que é o mês da mulher, ela faz campanhas vinculadas durante a transmissão do jogo, informando sobre os números do feminicídio, sobre os números da violência contra a mulher, que a gente precisa lutar contra isso. Então isso são ações educativas importantes. Eu ouvi a fala da Rebeca Andrade, que é uma ginasta espetacular, ser um exemplo positivo e levantar essa bandeira tão importante entre outros atletas. E mais do que isso, eu acho que é importante a gente ter atletas masculinos falando sobre esse cuidado, porque também há essa violência às vezes dentro do meio em que o homem pratica. A gente pode dizer que é fruto da nossa educação patriarcal? Pode ser, mas a transformação e a mudança também pode partir desses jovens talentos, desses jovens ídolos que estão surgindo. A gente pode reescrever uma história melhor e mudar esses números. Nós somos o país que mais mata no mundo mulheres. Infelizmente, são números que eu trago para vocês e estou trazendo a reflexão que eu não gostaria de citar ou falar sobre, mas precisamos, e como comunicadores, precisamos tocar na ferida, como referência, como exemplo, para que isso pare. É inadmissível, em dias de jogos, você saber que tem mais de 20% da população local, vamos falar de São Paulo, que a gente está falando em torno de 18 milhões, 20% desse número estão sendo vítimas, mulheres, estão sendo vítimas de violência em suas casas, em decorrência de uma frustração. Gente, vamos lidar com a nossa frustração da melhor maneira, por meio da terapia. Procurar um terapeuta não é para louco, viu? É para sábios. Eu faço terapia e recomendo. Foi um tema tenso, foi um tema difícil de ser tratado, foi, mas precisamos falar sobre. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, estou aberta a ouvi-los. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu ok. E novamente, muito obrigada, mas precisamos tratar de temas delicados e difíceis. Te espero na próxima semana.